Olá, muito bem-vindos a mais um GPS Entrevista. Hoje eu estou aqui na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e vou conversar com o Procurador-Geral de Justiça, reconduzido ao cargo, Dr. Jorge. Muito obrigado por ter aceitado o convite dessa entrevista, né? Não, eu que agradeço sempre a oportunidade de poder falar para vocês do GPS, para o público em geral. É sempre importante falar sobre o Ministério Público. Para mim, é sempre uma honra. A gente está aqui, foi recebido na sede do Ministério Público. Isso é uma demonstração da sua atuação de aproximar o Ministério Público da sociedade? Bem, o Ministério Público, como ele foi idealizado na Constituição de 88, ele popularmente é conhecido como defensor da sociedade. Se ele é defensor da sociedade, ele tem que estar próximo dela. E estando próximo dela, ele precisa estar aberto para que possa receber a população, para que possa conversar com os demais órgãos, instituições que existem na sociedade, sejam públicos, sejam privados. E é muito importante que o Ministério Público tenha esse papel, até para a sua própria atuação. Quanto mais disponível estiver o Ministério Público, melhor ele pode exercer aquilo que a Constituição e as leis determinaram e desejaram para que o Ministério Público fizesse. Então, a minha gestão, eu faço um ponto que eu entendo muito crucial, é exatamente o apoio para o atendimento, seja da população em geral, seja das vítimas, muitas vezes que vêm ao Ministério Público para ter algum fio de esperança, alguma solução na sua causa. Eu costumo também falar que o Ministério, quem normalmente vem ao Ministério Público não vem muitas vezes porque quer, vem porque precisa. E se precisa, ele tem que ser bem atendido. Então esse eu acho que é um ponto fundamental quando a gente fala de Ministério Público. Sua gestão foi marcada pelo aumento de número de atendimento a cidadãos, a usuários do sistema, enfim. O número final te agrada, te deixa orgulhoso? Sim, sempre o atendimento à população, instalamos em cada uma das nossas unidades uma central específica de atendimento à população, exatamente para que a população se sinta bem quando chegar ao Ministério Público. Lembrando que não só a população, a gente tem até uma área específica de espaços, que é o espaço cidadão e o espaço digital, que na verdade para atendimento virtual, nem todo mundo pode vir no horário para o Ministério Público, mas ele precisa do atendimento ao Ministério Público, do atendimento ao Ministério Público, isso é muito importante. Então essa soma cresceu, na verdade, motivo de orgulho termos instalado em todas as nossas unidades, e além disso ter fortalecido o nosso núcleo de apoio à vítima, que é importante também que a vítima, porque especialmente aí a gente fala mais no processo penal, a vítima ela era ouvida como uma parte na verdade nem era parte no processo, ela era ouvida como às vezes até como uma testemunha. E a vítima ela precisa muitas vezes ter o amparo, ter o apoio, até para que ela possa prestar o seu depoimento de forma correta. Então são dois pontos que a gente tem tratado de forma muito séria aqui dentro, além de outros pontos inúmeros, e muitas vezes com conexões. Por exemplo, o combate ao feminicídio. Muitas das vezes a vítima, ela se sentindo apoiada, ela vem mais ao Ministério Público e muitas das vezes a gente pode, com isso, evitar lá na frente que algo pior aconteça com ela. A sua atuação aqui no Ministério Público, ela é muito moderada no sentido de diálogo, né? A gente conheceu o Ministério Público, quem acompanha a política local, viu o Ministério Público muito combativo, muitas vezes antagonista dos governos, né? Era sempre aquele outro lado. A sua gestão, embora firme, ela é um pouco mais serena nessa condução do processo. Eu estou errado? As pessoas, na verdade, elas misturam a atuação firme com a atuação, com a eventual não atuação. Isso os romanos eles diziam que a firmeza, você deve ser firme na atuação e moderado no modo. Isso não impede naturalmente que você esteja aberto para o diálogo, que é fundamental que nós estejamos aberto para o diálogo. Mas naquilo que está errado não pode se transigir, não pode se negociar. E esse é um ponto de atuação do Ministério Público. Estar aberto ao diálogo para que a população muitas vezes venha, para que você tenha inclusive até os próprios elementos, e você e com isso você fazer a sua atuação final, que isso é muito importante. Nós temos hoje um GAECO cada vez mais atuante, nós temos as promotorias, as inúmeras ações e vitórias que nós estamos conseguindo nos tribunais, mas não necessariamente precisa de um estardalhaço, de alguma coisa
midiática. Na verdade, o papel do Ministério Público ele deve ser um papel, num ponto de vista firme, efetivo e que traga resultados para a sociedade. A gente tem alguns modelos, por exemplo, o GAECO já recuperou 200 milhões de reais durante só esses 2 anos. Isso é uma demonstração clara daquilo que de uma parte da atuação do Ministério Público. Outro exemplo que a gente pode colocar é no núcleo prisional, que fez inúmeras atividades dentro dos estabelecimentos prisionais, como, por exemplo, a questão relativa à alimentação dos presos, que estava totalmente defasada e estava dando inúmeros problemas. Tivemos um termo de ajustamento de conduta com a empresa, tendo em vista que diversos presos tiveram infecção alimentar, e isso é uma demonstração clara. Na verdade, você deve divulgar à sociedade, isso o Ministério Público tem feito, quem acompanha as nossas redes sociais tem visto que, inclusive, nossas redes sociais cresceram muito com relação a isso, mas ela precisa divulgar o fato, ela não precisa fazer, não há uma necessidade de uma atuação pirotécnica. Eu acho que isso não condiz com a atuação, com aquilo que o Ministério Público quis. Então, a atuação ela tem sido muito firme, nós temos inúmeras ações movimentadas contra diversas pessoas, diversas instituições, mas isso o Ministério Público deve atuar claramente dentro do processo, e isso é fundamental, porque o que a sociedade quer é o resultado final, é a condenação, é exatamente a reparação ao dano público. Isso é muito importante. O senhor, na sua primeira gestão, teve o cargo, né, a cadeira chancelada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e dessa vez foi reconduzido pelo presidente Lula. Isso demonstra um pouco a sua atuação de apartidarismo? Assim? Sim, o Ministério Público, ele não pode ter uma bandeira ideológica. Na verdade, voltando, a Constituição não quis isso dele, e é isso que, na verdade, a gente precisa entregar. O Ministério Público tem que ter uma atuação isenta, fora de padrões ideológicos, de discussões políticas. Não é o nosso campo. E aí pode parecer antagonismo, mas o Ministério Público ele precisa ter o seu posicionamento político no sentido de, como os gregos diziam, da cidade, da polis. Ou seja, o Ministério Público tem que estar inteirado na sociedade, mas sem interferir na questão da política ideológica. Isso não é papel nosso. Seja presidente A, presidente B, seja deputado A, deputado B, governador A, governador B, senador A, isso não nos interessa. Na verdade, a nossa atuação tem que ser aquilo que a Constituição determina e aquilo que a lei espera de nós. O senhor também foi eleito presidente do Conselho dos Procuradores Gerais de Justiça do Brasil, né? Exato. Também é mais um sinal dessa boa relação que o senhor tem, né? Sim, eu acho que é importante, foi uma honra, fui honrado pelos meus colegas procuradores gerais, na verdade, um mandato de 1 ano, que por uma coincidência do destino começará no mesmo dia da minha recondução. Então, o mandato seguirá o meu primeiro ano da recondução e é um papel muito importante, porque é um colegiado forte que representa os ministérios públicos do Brasil inteiro, com as suas mais diferentes vertentes, composto não só pelos cada um dos estados, mas também composto pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Militar, ou seja, um colegiado dos 30, nós somos os 30 Ministérios Públicos. E uma coisa que eu sempre defendi é que o Ministério Público não pode ser 30 ilhas, ele precisa ser um arquipélago. Ele precisa caminhar de forma conjunta. E isso eu acho que é muito importante essa abertura ao diálogo, porque essa abertura ao diálogo é que permite realmente que internamente você consiga conversar e buscar unidades, respeitando, claro, a atuação de cada um, e possa, de forma efetiva, obter aquele resultado, que é aquilo que a sociedade normalmente espera. Então, eu acho que isso, para mim, estou extremamente honrado, vai ser um grande desafio. Nós temos alguns pontos que a gente quer tratar, a gente quer melhorar a atuação do Ministério Público e esperamos que eu consiga trazer um avanço nesse ano. Uma das atuações do Ministério Público que mais marcou, pelo menos para mim, foi a questão do pai legal, que embora esse nome é um pai legal de lei, não é um pai legal de bacana, pelo contrário, né? E o Ministério Público vai lá para garantir os direitos daquela criança ou daquela mulher de ter o pai oficializado, registrado ali na certidão, nos documentos do filho. Isso é uma coisa muito importante, né, para a dignidade do cidadão. Sim, sem dúvida, porque imaginamos o seguinte, esse papel do Ministério Público é uma demonstração clara da necessidade de estar próximo à população.
porque há inúmeros casos de crianças que não têm pai reconhecido e é muito importante que a gente consiga, muitas das vezes, fazer com que ela tenha reconhecido o seu direito. É um direito legalmente previsto, você não tem como ignorar. E esse é um papel do Ministério Público. Eu vou usar... a gente pensa muitas vezes no Ministério Público atuando nos processos, que é fundamental, é necessário. Nós temos inúmeras vitórias. Um dos pontos que a gente entende como bastante positivo foi encaminhado ao STJ uma lista, ao Conselho Nacional do Ministério Público uma lista dos julgamentos no STJ, dos recursos, e o Ministério Público do DF é a unidade do Ministério Público, a unidade dentro dos Ministérios Públicos que mais tem recursos providos. Isso mostra, de certa forma... Ou seja, vitórias, né? Vitórias. Pronto. Na verdade, isso é muito importante, para nós é muito importante, porque mostra uma atuação séria na nossa área de recursos constitucionais. Quando a gente pensa nessa atuação, a gente também precisa lembrar que o Ministério Público pode e deve atuar também numa área que eu diria preventiva, quando a gente fala de crime, mas na verdade de atuação mais próxima. E aí a gente pega o Pai Legal, que é um exemplo muito claro, que muitas das vezes você consegue, por via da atuação da promotoria, ao invés de ter que a parte ajuizar uma ação, você consegue organizar aquilo para que aquilo seja feito da forma adequada. E não só nisso, como, por exemplo, a campanha, por exemplo, que nós temos hoje de combate ao feminicídio, sim, a qual, por exemplo, nós verificamos que todos os indivíduos que praticaram feminicídio entre 2022 e 2023 estavam presos. E o número estava aumentando. Isso é uma preocupação. Então, verifica que a gente precisava atuar não só na área final, na área repressiva, mas também na prevenção, também nesse contato. E já houve uma redução do número de feminicídios no Distrito Federal, ainda estamos muito longe de chegar onde a gente deseja, mas o Ministério Público precisa também participar exatamente dessa questão do diálogo. Muitas das vezes ao invés de simplesmente resolver, entrar com uma ação que muitas vezes não tem resolução, pelo contrário, você busca uma solução resolutiva e daí você parte para a ação com muito mais, inclusive, fundamento. E eu acho que isso tem sido um enfoque claro do Ministério Público, um Ministério Público resolutivo, que traga coisas para a sociedade. E tem uma outra frente também que eu percebo, que, por exemplo, essa reforma tão esperada, né, da reinauguração do Teatro Nacional Cláudio Santoro, o doutor Eduardo Sábio tem feito um trabalho muito importante ali de acompanhamento das obras, até mesmo para acho que transmite uma certa tranquilidade para a população de que tudo está caminhando de acordo com o esperado, né? Sim, como a gente fala de encaminhamento, quando nós falamos de acompanhamento, exatamente, não é ficar num gabinete esperando ver o que vai acontecer e eventualmente entrar com ação. Na verdade, esse acompanhamento é estar próximo à sociedade nos seus mais variados aspectos. E aí o Teatro Nacional é um exemplo muito claro. Acompanhando o evento, como tem sido feita a reconstrução, a reabilitação, vamos dizer assim, do teatro, você com isso tem uma possibilidade real e efetiva de que tenha um resultado positivo para a sociedade, que é o que ela quer. Ela quer esse resultado. E isso é importante nas mais variadas áreas. Por exemplo, a gente hoje, na gestão, nós temos mapa de saúde, mapas sociais de saúde, mapa social de educação. Então a população muitas vezes quer saber onde tem as escolas e as matrículas. Ela vai no site do Ministério Público e lá tem os dados para exatamente poder lá ter a ciência de onde eventualmente possa ter uma vaga. Isso é muito importante. Por quê? Porque o cidadão passa, ao invés de você ter que, muitas vezes, ajuizar uma ação, você já sabe mais ou menos como pode ser atuado, como pode ser feita a atuação prévia e muito mais efetiva e rápida, que é o que as pessoas querem, ao invés de muitas vezes uma ação judicial que demore muito tempo. Voltando, essa ação judicial ela é necessária, mas ela precisa ser usada como instrumento necessário quando você não tem um outro mecanismo. Se puder antes, né? Se puder antes, a resolução muito mais fácil. Possíveis problemas, né? Exatamente. Bom, nos seus 2 anos como Procurador-Geral de Justiça, que estão chegando ao fim, depois vão ser renovados, né? No próximo ano, qual foi a maior conquista e qual foi o maior desafio? Então, nós tivemos algumas conquistas muito interessantes. Como eu falo, nós tivemos diversas vitórias nos tribunais superiores. Isso aí foi uma coisa muito importante em defesa de teses nossas, não só nos tribunais superiores, mas no próprio Tribunal de Justiça.
o julgamento de diversas ADIs declaradas inconstitucionais. Isso acaba sendo muito satisfatório, porque você tem ali uma resposta daquilo que eventualmente era inconstitucional, estava errado. Então isso é muito importante você ter esse tipo de ponto. A gente acredita que uma outra conquista, e aí eu já coloco um pouco como desafio, porque ainda não é uma conquista plena, não que essa também a gente não queira continuar, mas a questão da modernização do Ministério Público. O Ministério Público hoje cada vez mais moderno, ou seja, você tem a utilização de inúmeras ferramentas hoje, o promotor de justiça ele tem acesso a dados de forma muito mais rápida e muito mais célere para poder fazer o seu trabalho. Isso é fundamental, isso é importante. Como a inteligência artificial, por exemplo? A inteligência artificial é uma das figuras, e eu falo isso de forma muito clara. Nós temos uma ferramenta desenvolvida por nós que transcreve, por exemplo, as audiências realizadas. Ela faz um pequeno resumo e transcreve. Isso é muito bom, porque às vezes uma audiência de 2, 3 horas, você sabe pontualmente onde estão aquilo que você queira eventualmente alegar, seja numa alegação, vou colocar numa alegação final, seja colocar num recurso. Isso faz com que o trabalho se torne melhor. A gente precisa sempre ter em mente que a inteligência artificial ela vem para auxiliar o ser humano. Ele não vem para tomar o seu lugar. Se a gente tiver isso em mente, o trabalho se torna melhor. Por quê? A inteligência artificial ela pode fazer aquele trabalho muitas vezes repetitivo, aquele trabalho muitas das vezes cuja duração seria muito mais longa. Você reduz a duração, acelera para que você tenha um trabalho melhor. Então, se você tem um promotor de justiça que tem um acesso muito mais rápido, muito mais fácil no seu processo com relação àquela prova, que ele, muitas vezes, a audiência que ele fez, então ele sabe onde ele quer buscar, ele consegue ter um trabalho mais efetivo naquela causa e estar mais disponível para demais outros processos, e não só isso, mas até na sua atividade extrajudicial. Mas com responsabilidade também. Sempre com responsabilidade. Lembrando, você não pode enxergar a inteligência artificial como um substituto. Isso não funciona, isso não vai dar certo. Na verdade, a responsabilidade tem que ser do promotor, tem que ser do Ministério, da pessoa que vai estar lá sempre analisando, junto com a sua equipe, os analistas técnicos que estarem ali, com relação àquele processo. Isso vai trazer um resultado muito mais eficiente. Como eu falo, o Ministério Público ele recebeu alguns presentes constitucionais, eu sempre falo isso. Então, esses presentes são missões. Eu sempre falo que são os dois lados do mesmo ponto. São presentes, a Constituição deu muitos presentes para nós, mas ela também deu muitas missões. E essas missões precisam ser cumpridas. E a partir do momento que você tem uma gama muito grande, eventualmente, de atuações, quanto mais você tiver um apoio eficiente, sem abrir mão da responsabilidade, você consegue obter esse resultado. Agora, os desafios. Então, os desafios são modernizar ainda mais o Ministério Público. Eu acho que o senhor pretende ampliar a utilização da inteligência artificial, por exemplo? Sim, dentro exatamente, especialmente na realização, muitas vezes, de análise comparativa de provas. A inteligência artificial acho que é um ponto que a gente pode abordar de forma muito interessante. A gente pretende consolidar a questão do atendimento à população e ficar ainda mais próximo da vítima. Eu acho que esse é um trabalho, porque muitas vezes em 2 anos você não consegue, a população muitas vezes, ela como eu falo, ela precisa cada vez mais ver o Ministério Público como um aliado. Uhum. A gente, dentro da política pública, a gente tem alguns pontos muito importantes que a gente quer atuar de forma incisiva, especialmente nas questões relacionadas à educação e saúde, ou seja, você buscar exatamente as ferramentas para que você tenha um melhor atendimento à população. Nós temos alguns casos muito críticos aqui no Distrito Federal relacionados aos 2 temas, e a gente tem feito uma atuação muito, acompanhando de forma muito, muito próxima, inclusive com algumas ações judiciais. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa dar essa resposta à sociedade, porque a política pública ela é feita pelo Poder Executivo, mas o Ministério Público tem o dever de fiscalizá-la. Então, a partir do momento em que essa política pública tenha eventuais deficiências, nós precisamos estar atuando de forma direta e próxima, exatamente para que você tenha a solução, a busca por um atendimento melhor à população.
A saúde e a educação são os dois gargalos que a gente mais acompanha, escândalos, enfim, desvios de recursos, né? O Ministério Público, na sua próxima gestão, vai continuar focando na fiscalização dessas áreas, ou transporte também, como vem fazendo, ou não existe isso de priorizar? Tem que acompanhar o governo inteiro. Na verdade, a gente acompanha, sim, o governo inteiro, nós temos essa atuação, mas é fundamental que nós tenhamos exatamente a visão de que existe uma necessidade de atuação naquelas áreas específicas. Aí, saúde, transporte, educação é um outro ponto. Saúde, educação e transporte são dois, as quais a gente precisa estar bem, uma atuação muito firme, muito precisa. Exatamente, especialmente com desvio de verba pública, isso é absolutamente intolerável. A atuação nos próprios hospitais hoje, que muitas das vezes a falta de profissionais e as ocorrências, equipamentos, nós temos casos de morte hoje que são muitas das vezes absolutamente inadmissíveis. Então, esses são os pontos que a gente cada vez mais está atuando, a gente vem atuando e quer atuar ainda mais, exatamente para que a gente tenha entregue uma resposta maior à sociedade. O seu segundo biênio no comando do Ministério Público Local vai coincidir com as eleições aqui do Distrito Federal. Como que o Ministério Público pretende atuar nesse momento político aqui? Na verdade, como eu falo, as eleições elas vão ser acompanhadas pelo TRE e pelo Ministério Público Eleitoral e é uma atuação... Mas acaba bagunçando, mudança de cargo de secretário, que descompatibiliza, entra o ordenador de despesa e sempre tem uma confusãozinha nesse período eleitoral. Né? Sim, sempre que a gente chega no período eleitoral, normalmente a gente volta o foco exatamente para eventuais situações que possam vir a ocorrer, muitas das vezes em parceria com o Ministério Público Eleitoral, por exemplo, no abuso de poder econômico, no abuso de poder político. São coisas que a gente se preocupa muito quando a gente atua, porque a Justiça Eleitoral, e aí não só a Justiça Eleitoral tem uma característica específica que é a necessidade de uma resposta rápida. Sim. E da mesma forma o Ministério Público, fora do âmbito eleitoral, mas ele precisa também ter uma resposta rápida da sociedade. Quanto mais rápido, mais a sociedade se sente acolhida pelo Ministério Público. Uhum. Então esse é um ponto que é fundamental na nossa atuação. Então, essa parceria. Você atuar de forma conjunta, atuar de forma interna, muitas vezes na questão do diálogo, a gente consegue ter resultados muito rápidos, mais rápidos em um tempo mais curto. Porque quando você tem uma distância temporal muito grande, a justiça tarda, mas não falha, mas muitas das vezes ela acaba sendo muito mais difícil, tendo muito mais obstáculos. Então a atuação do Ministério Público tem que ser precisa, ela precisa ser, daí a necessidade de estruturação do nosso Ministério Público, exatamente para que essa resposta seja mais rápida, que essa resposta seja, como eu falo, efetiva, e que a gente tenha uma sensação exatamente de que a sociedade está bem defendida. Eu acho que esse é um ponto que a gente busca. Eu acho que essa é a preocupação, seja no momento eleitoral, seja fora, que a sociedade tenha a satisfação de saber que o Ministério Público ele está presente e ele vai continuar cumprindo sua missão constitucional. O senhor fala sobre essas parcerias, inclusive com outros ministérios públicos, né, estaduais. Recentemente, operações que contaram com essa parceria de outros ministérios públicos e o Ministério Público do DF também. Qual foi o resultado dessa parceria? O Ministério Público ele fez diversas atuações com outros ministérios públicos, seja nós atuando em conjunto de operações dos ministérios públicos parceiros ou o contrário, eles atuando em casos nossos. Nós temos alguns pontos, acho que bem evidentes, por exemplo, grilagem de terra, nós temos desvio de verba pública e aí a gente tem algumas atuações bem claras e bem específicas. E outra que é bem preocupante, a gente tem atuado, é a questão da manipulação dos resultados em jogos, que tem uma vinculação muitas das vezes com o uso de apostas, e isso é uma coisa que o Ministério Público do Distrito Federal e Território tem atuado junto, inclusive no Congresso Nacional. Nós temos algumas reuniões, temos participado do pessoal do nosso GAECO, exatamente para que nós tenhamos essa resposta mais efetiva, até por causa, infelizmente, essa manipulação de jogos, além de ser crime,
ela tira, muitas das vezes, exatamente um dos prazeres do brasileiro, que é muitas das vezes assistir um espetáculo esportivo, poder entender um jogo limpo, porque na verdade o que nós queremos é um jogo limpo em tudo. Na verdade, o jogo limpo é no esporte, mas a gente quer um jogo limpo trocadilho. Na sociedade. Sim. E isso é muito importante quando a gente versa, que a gente não pode ter esse tipo de situação. Então, o Ministério Público tem atuado de forma bem presente, e isso é bastante relevante para que a gente tenha exatamente essa, vamos dizer assim, esse fair play, por assim dizer, tanto na área esportiva, mas na sociedade em geral. E é uma loucura isso, porque a gente vê cidadão recebendo, beneficiário do Bolsa Família, recebendo o cartão que serviria para alimentar os filhos, gastando com aposta também. Sim, então imagina, e ainda mais, é algo extremamente preocupante, e ainda mais se você tem casos de manipulação de resultado, ou seja, nem isso, quer dizer, você tem um dinheiro sendo escorrido para alguma finalidade, quer dizer, é algo realmente que nos preocupa, e claro, naturalmente, a preocupação com a vinculação com o crime organizado. É uma preocupação que nós temos hoje, é uma outra atuação nossa, se a gente for colocar como um grande desafio que a gente tem tratado, é o desafio de atuar contra a criminalidade organizada. Isso é uma mentalidade não só do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, mas do Ministério Público Nacional. É uma preocupação nossa que o Brasil a questão do crime organizado não avance dentro do território nacional, e nós consigamos vencer essa batalha, que é uma batalha difícil, mas com inteligência, atuação conjunta, a gente consegue ter resultados. Um tema que eu queria abordar com o senhor também é em relação, a gente já falou de feminicídio, mas tem outro crime que é muito impactante aqui na cidade, que é o crime contra crianças e adolescentes. E o Ministério Público tem feito uma força-tarefa justamente para, claro, judicialmente fazer justiça, né, contra aquele criminoso, mas também tem feito um trabalho preventivo também, né? Sim. A gente, em agosto do ano passado, nós estabelecemos promotorias que fizeram promotorias específicas para tratar de crimes contra criança e adolescente. Isso é muito importante para nós, porque o tribunal ainda não tinha criado, depois ela criou a vara específica, mas era muito importante que nós tivéssemos essa especialização, exatamente como uma demonstração da preocupação que nós tínhamos com relação à temática. Tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que entendeu a vinculação dos crimes contra a criança e adolescente em local onde não tem vara específica, para que esses crimes fossem para as varas de violência doméstica. A nossa preocupação foi que o combate à violência doméstica ficasse prejudicado pelo excessivo número de crimes contra criança e adolescente. Então, a gente criou exatamente essas promotorias. E lembrando muito bem, o tribunal depois cria a vara, e agora essas promotorias vão atuando diretamente na vara de violência contra a criança e adolescente, preocupado exatamente com essa atuação junto a uma criminalidade, a um tipo de crime que é muito sensível e que afeta demais a sociedade, afeta demais a população. Então, com isso, a gente se antecipou, foi uma preocupação nossa, e agora a gente tem colhido até os próprios frutos com relação a esse assunto. Promotores mais especializados que compreendem a temática, porque ouvir uma criança e um adolescente não é uma coisa muito simples, porque às vezes, especialmente quando ela é vítima de um crime, porque ela se sente envergonhada, ela se sente pressionada, o número de sentimentos é muito grande. É uma pessoa em formação. Uhum. E isso precisa ter uma sensibilidade, uma atuação específica para que você tenha um resultado positivo, que é, voltando, o que a sociedade espera. A gente está chegando na retinha final da nossa entrevista. Eu quero que o senhor fale que, a partir da renovação do seu comando aqui do Ministério Público, qual vai ser a sua primeira ação? Quando a gente fala de missões, né, de atuações, o papel do Procurador-Geral de Justiça, muito dele, é permitir que o promotor de justiça possa, na ponta, ser livre, ter uma atuação independente, uma atuação forte. E o senhor dá essa independência, né? A gente busca sempre trazer isso para o colega, porque com isso ele tem uma atuação muito mais eficaz. Então, a gente está buscando reformas internas, arrumar algumas coisas, a equipe vai mudar muito pouco, provavelmente quase nada, mas exatamente nesse sentido de podermos fortalecer
a atividade fim, que é algo que a gente cada vez mais tem focado, que é algo cada vez mais importante, né? A gente ter esse resultado. E aí as ferramentas são muito importantes para todos nós, porque com isso você consegue otimizar o trabalho do promotor e ter esse resultado. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E continuar trabalhando na questão da unidade, de uma atuação que pode parecer antagônica, mas ela não é. Ou seja, o Ministério Público dialogar mais, até internamente, ou entre os Ministérios Públicos, respeitando a atuação de cada membro, a independência. Então, é você ter dois lados de uma moeda, mas, na verdade, ela poder ter esse diálogo forte, poder saber o promotor de justiça que tem o apoio da administração, que isso é muito importante, o apoio do Procurador-Geral de Justiça, a atuação do Ministério Público como um todo. É importante que nós tenhamos esse resultado. E eu espero, honestamente, que entregar o Ministério Público é uma meta que eu acho que todo gestor, todo governante deve pensar em entregar melhor do que eu recebi, como eu quero que o meu sucessor entregue melhor, porque, voltando, a gente quer um Ministério Público melhor, um Ministério Público mais forte, que possa defender cada vez melhor a sociedade e ser reconhecido como um amigo da sociedade do Distrito Federal e do Brasil inteiro. É o que a gente, né, eu, jornalista, você que está em casa assistindo essa entrevista, eu espero, né, a gente espera também. Quero muito agradecer o senhor por ter recebido a gente aqui mais uma vez, reforçando na sede do Ministério Público. É sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigado, eu agradeço, é sempre uma honra. E você que acompanhou essa entrevista, muito obrigado pela companhia. É sempre um prazer tê-los conosco. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.